Eu quero falar com você hoje sobre como o fraco se torna forte. 3 coisas que o fraco precisa fazer, pode fazer, para se tornar forte. Nós estamos vivendo esta palavra que Deus fala no livro do profeta Joel. Diga ao fraco, eu sou forte. Forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, como que o fraco pode se tornar forte? Primeira coisa, vou falar sobre 3 coisas, ok? Primeira coisa, ele tem que entender que ele pode tanto quanto o forte. Sabe, nós somos treinados desde a infância a pensar que algumas pessoas são mais capazes que as outras. Algumas pessoas neste mundo podem mais que as outras. Nós aprendemos isso, porque já desde o jardim da infância, se não antes, na própria casa, nós ouvimos aqueles comentários. Ah, você não é tão forte quanto fulano. Ah, fulano é inteligente. Você é ok. Você é mais ou menos. Então nós vamos ouvindo esses comentários que exaltam as forças de alguns e as nossas fraquezas. Então, a crença é a seguinte: quem nasceu pobre vai morrer pobre, o rico vai morrer rico. Aquela pessoa que teve a sorte de ter isso ou aquilo na vida, o destino dela já está selado, ela vai ter sucesso. Como também aquela que não teve, o destino dela também está selado, ela nunca vai ter. Esta ideia de destino selado está realmente selada na cabeça da maioria. Mas isso não é verdade. A grande verdade que muitos fortes não querem que os outros saibam, muitos ricos não querem que os pobres descubram, é que os pobres têm tanta capacidade quanto os ricos. Os fracos têm tanta capacidade quanto os fortes. A mesma coisa que o outro pode, você pode. Se você se inferiorizar às outras pessoas, então você de fato vai ser fraco, mas não porque você é, mas porque você se fez. Você tem que entender que você pode tanto quanto outras pessoas. Por exemplo, eu me lembro de um caso, recentemente, um depoimento que nós compartilhamos. Ele estava contando a sua história de como ele se tornou um empresário bem-sucedido. E tudo começou da seguinte forma: ele, numa situação de aperto financeiro, ele ficou revoltado, porque ele trabalhava muito, ele era o braço direito na sua empresa do seu patrão, o dono da empresa. E chegou um momento que ele teve uma situação de aperto. Então, revoltado, ele foi pedir ao seu superior um aumento e foi negado. Então ele sentou, ele parou e sentou e começou a pensar sobre todos os anos que ele trabalhou naquela empresa. Ele literalmente sentou, pegou uma caneta, um papel e começou a calcular quanto dinheiro eu já trouxe para essa empresa. Então ele começou a colocar no papel os negócios que ele tinha feito, os clientes que ele tinha alcançado, etc. Então ele somou quase 150 milhões de reais que ao longo dos anos ele tinha trazido para aquela empresa, ele trabalhando. Só que, claro, ele ficou com uma pequena fração disso, que era o seu salário, apenas. Então ali ele teve um estalo. Ali ele disse: poxa, sou eu que faço tudo aqui. Eu sei fazer esse trabalho. Eu posso tanto quanto o meu patrão. Então ele foi, pediu as contas e começou a sua própria empresa. E hoje está arrebentando. Ou seja, no momento em que ele entendeu que ele podia tanto quanto o seu patrão, ele só ainda não sabia, ali ele se tornou forte. Então não se esqueça, primeira coisa que o fraco pode fazer para se tornar forte, ele tem que entender que ele pode ser tão forte quanto aqueles que são fortes. Já está dentro dele essa mesma força. Segunda coisa, você tem que usar a mesma força que você já usa para cultivar a vida que você tem, a mesmice que você tem, só que para fazer diferente. Ou seja, usar a força que você já usa para aguentar os seus problemas, a força que você já usa para administrar as suas dívidas, a força que você já usa para viver nessa situação apertada de desgraça, de problema que você vive, mas canalizá-la para atitudes que vão trazer um resultado diferente. Atitudes diferentes que vão trazer um resultado diferente.
Então, por exemplo, quando Deus fala para os lavradores, forjai espada das vossas enxadas, ora, quem já trabalhou com enxada sabe, eu já trabalhei com enxada. Eu sei, e quem já trabalhou sabe que para manusear uma enxada, trabalhar com a enxada é preciso muita força. É preciso força. Se não a mesma, até mais do que a força que se usa para empunhar uma espada. Quer dizer, o lavrador já estava fazendo força. Ele já estava se matando de trabalhar. Ele já usava uma foice, só que para arar a terra, para colher. Na verdade, na altura, nem colheita tinha mais, porque a seca tinha chegado e os inimigos tinham invadido. Então, força para trabalhar eles tinham, só que eles estavam usando as ferramentas de cultivo. Assim como muitos fracos aprendem apenas a cultivar o que já têm. O fraco é aquela pessoa que só cultiva o que tem. Ela acha que ela só pode ser e ter o que ela já é. Eu não posso mais, eu não consigo fazer mais. Ela não tem atitude de fazer diferente. Peraí, eu vou para um nível maior. Então ela só usa a sua força para garantir mais do mesmo. Até que chega um momento que até aquilo que ela tem, que ela acha por garantido, é tirado dela. Que era a situação do povo lá na época do profeta Joel. Deus estava falando para eles, se vocês não empunharem a enxada de vocês e transformar essa enxada em espada, daqui a pouquinho nem terra para arar vocês vão ter, porque tudo vai ser tomado de vocês. Quer dizer, use essa força que você já usa para cultivar, mas agora para lutar. Use essa força para lutar. Você pode usar essa força para mudar a sua situação. Essa força que você usa aí, marido, para dormir no sofá toda noite longe da tua mulher e acorda com as costas doendo, você pode usar essa força para mudar esse seu gênio ruim. Você, mulher, que usa essa força para aguentar abuso do seu namorado, você pode usar essa mesma força para dizer, eu vou acabar esse relacionamento abusivo e vou trabalhar em mim para me tornar uma mulher mais forte e para ter um homem que vai me tratar como eu mereço ser tratada. Essa mesma força que você usa para ficar cavando moedas, dinheirinho daqui e dali para pagar sua dívida, para administrar suas necessidades financeiras, essa mesma força que você já usa para isso, para administrar a pobreza, você pode usar para começar o seu negócio. Ainda que você erre no início, ainda que você perca no início, mas você vai acertando, vai aprendendo como os ricos hoje fizeram lá atrás. Você pode usar essa mesma força. Então, basta você mudar as atitudes. Fazendo sempre o mesmo, o resultado sempre será o mesmo. E terceira coisa, pare de confessar a fraqueza. Para o fraco se tornar forte, ele tem que parar de falar, eu não posso, é difícil, não dá para mim, eu não tenho quem me ajude, sabe, eu não sei, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento. O fraco tem que parar de confessar derrota. Por isso, a primeira ordem que Deus dá para os fracos é parar de falar que é fraco. É dizer, eu sou forte. É a primeira coisa, o primeiro passo que o fraco tem que tomar para se tornar forte. Então pare de falar que você não pode, que a vida é difícil, que a vida é injusta. Pare de confessar essas fraquezas, porque quanto mais fraqueza você confessa, mais fraco você fica. 3 coisas que o fraco pode fazer para se tornar forte. Vou repetir. Entender que ele pode tanto quanto o forte. Segundo, usar a mesma força que ele já usa para cultivar a vida que está levando, só que para fazer diferente, conquistar uma vida diferente. E terceiro, parar de confessar a fraqueza. Faça isso, vá para cima, porque você é forte, você pode.